queria ser reconhecido como autoridade. Por isso exclamava: quem me dera ser o juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Eram palavras de Absalão. E muitos obreiros muitas vezes caem no laço, no desejo pelo poder, e acaba traindo o seu líder. O que é que Absalão fazia mais? Sempre que alguém o procurava, ele tratava com cordialidade. Estendia a mão, pegava a mão da pessoa, beijava. Capítulo 15 do 2º livro de Samuel. Por trás de um gesto cordial pode estar um espírito de Absalão. Absalão, diz a Bíblia, conquistou durante 4 anos o coração de todos os homens de Israel. Eliminou a autoridade de Davi, dando a entender ao filho de Israel que, como filho, estava auxiliando ao pai na difícil tarefa de ajudar o rei, o seu pai. O povo deu ouvidos a Absalão, imaginando que ele estava auxiliando o pai nos negócios. Mentira! Mentira! Muitas vezes podemos ser traídos pelo pastor. Uma vez eu vi uma experiência de um homem que contou para o seu pastor, um jovem dinâmico, cheio de vida, sonhador, um visionário, que o desejo dele era ir para o exterior, fazer a obra de Deus. Esse jovem tentou ir para a escola bíblica dos Estados Unidos, mas não conseguiu a bolsa de estudos, como gostava de trabalhar como programas de rádios. Ele acertou toda a documentação para ser missionário trabalhando na emissora do Equador. Mas tempos depois, ele descobriu que ele tinha conseguido a vaga e que o pastor encobriu dele. E sabe quem foi no lugar dele? O filho do pastor. Cuidado. Muitas vezes podemos ser traídos. Os pastores, os líderes podem ser traídos pelo seu discípulo. Ser traído por um pupilo é a pior coisa que um obreiro pode enfrentar. Nesse caso, você sente o que Jesus sentiu com Pedro. Mas Jesus foi um homem que perdoou a Pedro. Quando Jesus ressuscita, lá em Marcos 16:7, ele diz: vão e diga aos discípulos e a Pedro que vão adiante de mim para a Galileia, vão se encontrar comigo lá na Galileia. Ele faz um destaque especial, e a Pedro, porque ele sabia que Pedro estava triste, Pedro estava desanimado, Pedro não se achava mais nem discípulo de Cristo. Mas Jesus disse: diga a Pedro, ele não pode faltar na reunião, eu quero me encontrar com ele lá na Galileia. E aqui eu termino a minha mensagem. Perdoar os traidores requer profunda vida interior com Deus. Uma mulher chamada Corrie ten Boom, que sofreu muito nos campos de concentração, conta que uma certa vez viu na igreja onde estava pregando o guarda alemão, o seu algoz, aquele que perseguiu ela e a irmã dela, onde a irmã dela morreu e ela foi salva por um milagre. E ela testemunhando com a sua família como tinha escondido os judeus na sua casa, como seu pai e sua mãe morreram no campo de concentração. Reconhece diante dela
o seu carrasco no culto. Ela travou uma luta interior grande. Ela não conseguia perdoá-lo. Mas o Espírito Santo a convenceu da necessidade do perdão. Ela não se dirigiu ao guarda, mas o perdoou. Esse é o verdadeiro Espírito de Cristo. Perdoar os nossos traidores. Existem muitos pastores, infelizmente, nesses últimos dias, que quando vê que a congregação está se apegando aos seus dirigentes, remanejam de um lado para o outro. E não é para renovar a igreja, não é para trazer aqueles irmãos novos dons, novos talentos, não. Mas é uma prática visando evitar que o líder e o povo se acostumem um com o outro. Isso também é uma forma de traição. Uma forma de traição. Cuidado, pastores. Para quando você chegar a se aposentar, de repente você não ter formado ninguém para ficar no seu lugar. Cuidado com essa situação de estar remanejando as pessoas. Para os irmãos não se apegar a ele aos pastores. Porque só você quer ser o fanfarrão, só você quer ser o amado pelas pessoas. Deus não está nesse negócio. Cuidado. E aqui nós encerramos esta humilde palavra, em nome de Jesus. Amém.